Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada, não importa onde você esteja. Como eu sempre falo, você pode estar aqui no meu prédio? Pode estar aqui na minha calçada, no meu quarteirão? Pode estar no meu bairro? Pode estar na minha cidade, São Caetano do Sul? Pode estar no meu estado, São Paulo? Pode estar no Brasil? Pode estar no continente americano, na América do Sul? Pode também, pode estar no continente, na América Central, América do Norte, Ásia, Oceania, Europa, África. Pode ser um astronauta vendo lá de cima? Tudo pode, até se você for um ET, para mim tá valendo. Vai saber, hoje em dia, como diria Jô Soares, se uma caneca falar bom dia para mim, eu respondo bom dia. Porque nos dias de hoje não dá para desacreditar absolutamente mais de nada. Mas vamos lá, galera. Assunto bacanérrimo hoje, assunto top e assunto que envolve algo sempre que eu gosto de colocar, algo sempre que vai pegar você aí de jeito, né? Eu desejo que você vença a guerra que você enfrenta e não conta a ninguém. Voltamos aos antigos estúdios, lembra? No comecinho, bem no comecinho, eu sempre tinha um monitor aqui atrás, aí veio cenografia aqui atrás, saiu, agora voltou, agora tá, ó, filé, sensacional. Então, vamos lá. Galera, eu desejo que você vença a guerra que você enfrenta e não conta a ninguém. Quantos de nós vivem isso diariamente? Sabe aquela coisa? Você sabe, você vê as pingas que eu tomo, mas não sabe, né? Você vê meu estômago, não sabe a pinga, não sabe a pinga e sabe o estômago. Bom, todo mundo sabe aquilo que pega no seu próprio calcanhar. Suas limitações, seus desafios, suas decepções, seus karmas, não sei se posso falar isso para algumas pessoas, a cruz que você carrega. Para uns podem concordar, outros não, né? Mas utilizando vários vocabulários aí. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, todos nós temos nossas limitações, todos nós temos nossos pontos fracos, nossas guerras, enfim. Tentei aqui trazer mais nomes ainda, mas acho que é por aí. A partir do momento que você, de fato, tem essa guerra dentro de você, que você todo dia luta, briga, tenta, desafia, e ela tá ali. Nesse exato momento aqui, mais alguns minutos, tem um amigo muito querido que vai ter uma cirurgia que ele vai ser obrigado a amputar um dedo do pé dele. Um outro amigo muito querido descobriu que está com mais pedras na vesícula, parece que é na vesícula, e vai ter que fazer talvez uma cirurgia para tirar. Olha, gente, talvez essa seja uma guerra, talvez não, talvez seja uma missão. Quantas crianças não estão agora no Hospital de Barretos? Não precisa nem muito longe, né? O hospital da sua cidade, clínicas próximas da sua cidade. Quantas pessoas nesse momento, eu tenho um amigo querido com um filho internado, dependente químico. Como tem amigos que o filho venceu a dependência química. Amigos que venceram o vício do alcoolismo. Nós carregamos tantas guerras internas, tantos males internos que às vezes nós julgamos pessoas por aquilo que nós sequer sabemos. Estava falando com a minha esposa de uma pessoa que passou por uma situação muito delicada, mas muito delicada. Não vou nem dar pistas para
esse vídeo não chegar, né? E você entende por que que a pessoa é tão assim, cria o filho numa bolha, né? Porque o que passou não foi fácil na gestação. Pessoas que às vezes tiveram uma infância muito difícil e criam filhos na bolha devido às suas infâncias, às infâncias difíceis, seja com pai e mãe, com a avó, sozinhos. Pessoas às vezes que têm uma necessidade de autoafirmação, porque passou por várias situações de provações que, né? Quantas pessoas aí sofrem por amor? Quantas pessoas estão sofrendo pelo desemprego? Quantas pessoas estão numa guerra interna por algum vício? Vício de pornografia, vício de comida. Eu fui uma pessoa com vício de comida, fissura por comer. Eu amo comer. Comer é muito bom, né? Ai, gente, eu amo comer. Ó. Mas a questão não é essa. A questão é quando deixa de ser saudável, né? Um relacionamento tóxico, uma amizade tóxica, uma infração. Quantas pessoas carregam infrações que fizeram coisas pesadas e levam a vida toda a isso? Como vive? É uma guerra interna, todo dia. E vencer essa guerra não depende da psicóloga. Ela é um bom ponto de sustentação, de ajuda, de desabafar, né? Mas depende de você. O quanto você está bem resolvido, o quanto você está bem resolvida com você mesmo. Eu desejo que você vença a guerra que você enfrenta e não conta a ninguém. Quando eu falo que eu desejo, é porque eu também tenho a minha guerra. Vai passar um helicóptero que tem um heliponto aqui atrás. Eu também tenho a minha guerra. Eu tenho as minhas guerras com pessoas, com situações, com assuntos, com saúde, com desafios. Eu acho esse tema um tema que ele pode florescer em você, em nós, um pouco de sensibilidade. Eu mesmo passei por uma situação na semana passada e essa semana muito delicada, em meio a algo pessoal, profissional, né? Aonde essa situação ela me dava uma visão, não dava um julgamento, me dava uma visão, e uma visão completamente negativa de uma outra pessoa. Completamente negativa. E aí, sabe quando, ao mesmo tempo, algumas situações acontecem com esta pessoa que você está envolvido comercialmente, que desfavorecem essa pessoa, mas não tem, olha só, não tem combinação, mas calhou. E aí, para você desacreditar? Não é fácil, né? Não é fácil. E aí a gente se coloca na posição, puxa, vou ser ingênuo, vou permitir, né? Quem nunca, né, passou por situações de ser passado para trás, eu várias vezes, né? Quem não, né? Não sou vítima do sistema. Mas quando isso acontece de novo, você fica apreensivo. E graças a Deus eu fui orientado por algumas pessoas, 3 pessoas na verdade, minha esposa e 2 pessoas próximas que convivem também com a pessoa em questão. E graças a um chacoalhão de uma dessas pessoas eu, acordei, né? Deu tempo de acordar a tempo. Deu tempo de acordar a tempo. Então, às vezes as pessoas elas têm sofrimentos, guerras que elas levam para a vida, como eu levei, né? Diante das minhas experiências, falei, não vou permitir mais que isso aconteça. E talvez hoje eu cometeria uma grande burrada, eu cometeria um grande besteirão na minha vida
diante das oportunidades que estão nascendo. E porque através de uma certeza, não era um julgamento, era uma certeza pela conduta, pela postura, pela movimentação, estava claro para mim que uma pessoa X não estava sendo autêntica comigo, não estava sendo verdadeira comigo. Mas sempre Deus manda os anjos e às vezes nós temos que ter aquela sacadinha, sabe? Eu aprendi faz um certo tempo, não faz muito tempo, tem uns 2 anos que eu já falei isso aqui, que eu escuto a minha vozinha. Tem uma vozinha que ela vem, fala. Adriano, não é por ali, vai por aqui. Adriano, será que é isso? Não. Eu escuto. Antes eu não escutava, eu fazia mais burrada. Quando eu passei a escutar essa vozinha, eu passei a ficar mais comedido. Eu passei a ficar mais na arquibancada e olhar melhor o jogo. Enquanto o apito final não acontecer, eu não falo mais nada. E vejo que essa pessoa tem uma guerra interna muito grande também, né? E às vezes nós entendemos que o nosso desafio é o pior do que o de outra pessoa e não. Nós não sabemos a guerra que o outro vive, o desafio que o outro vive, o mundo que o outro vive. Nós não sabemos. Às vezes, como eu falei há pouco, né, a guerra do meu amigo aqui vai amputar o dedinho do pé por diabetes. Senhor, por que eu não dá para. Quando você olha, eu tô falando de um dedinho, mas não tá perdendo. Não tá, mas é um dedinho membro, tá? É dele, é a vida dele. Não é importante isso? Lógico que é importante. Mas tem um monte de morredor. Cada um na sua. Tem gente agonizando nesse momento. Tem criança falecendo agora, com o pai no hospital, em leito de morte, pai morrendo, mãe morrendo, irmão morrendo, marido morrendo. Todos os cenários existem. A questão é, o mundo de hoje faz com que nós fiquemos cegos pelas nossas verdades, entende? As nossas verdades. Ela sobressai sobre a verdade de todos os outros. E na experiência que eu tive hoje, não, a minha verdade não é a minha verdade. A minha verdade, ela é somente a minha verdade. Essa é a verdade. Porque existe um mundo muito maior, muito mais amplo, em que todos nós temos as nossas verdades de acordo com o lado do prisma que você olha. Não é fácil, não é simples. Não é fácil, não é simples. Não é fácil, não é simples. Eu venho fazendo um trabalho de conscientização maior do que eu já tinha feito anteriormente. E eu noto que a cada dia mais eu estou mais cirúrgico e preciso em aproveitar o agora. Existem situações, experiências que nós passamos que elas nos despertam para o agora. Esse instante aqui, para mim, é o mais importante. Esse agora. Eu quero que a minha mãe esteja bem em Curitiba com o meu irmão, eu quero que a minha esposa esteja em segurança com os meus filhos, buscando eles no colégio agora. Eu quero que os meus grandes amigos estejam bem neste momento. Eu quero muito que o meu amigo, não vou falar, não vou expor, né? Que ele esteja bem agora nesse momento pré-operatório. Às 6 horas ele vai operar. Eu quero que aquelas crianças da África também estejam bem. A gente quer que todo mundo esteja bem, né? As crianças da Síria, lá da guerra com Israel e a Palestina. Eu entendo que existem várias guerras, né? Umas nos pertencem, outras não. Outras a gente se intromete na guerra do outro e compra pra gente sem a outra pessoa ter pedido. Opa, recebi informação aqui. Deixa eu tirar. E
Existem guerras que colocam no nosso colo e a gente assume essa guerra. Tem guerra que a gente não quer, mas vem e a gente tem que enfrentar. Tem guerra que a gente vira as costas e sai andando. Tem guerra que a gente deixa o outro sozinho mesmo nela. E nesses dias que eu tô bem assim, não introspectivo, mas que eu tô bem pensativo, eu tô aproveitando cada minuto de tudo que eu faço. Eu tô aproveitando a hora que eu tomo chá, saboreando ele de verdade e prestando atenção no tomar o chá. Parece uma bobeira, né? Mas é o momento que eu tô bem. Eu tô prestando atenção na hora que eu tô no banheiro, focado ali. Eu tô prestando atenção na hora que eu tô cozinhando. Eu tô prestando atenção na hora que eu tô me vestindo, na hora que eu tô me lavando. Eu tô prestando atenção na hora que eu tô fazendo a minha barba. Eu tô prestando na hora que eu tô amando os meus filhos, a minha esposa. Eu tô prestando atenção no presente. Porque eu notei que, pensando no agora, eu elimino as minhas guerras futuras. Guerras de ansiedades com coisas que nem aconteceram, eu já ficava ali manipulando, pensando, arquitetando e me roubando tempo, fazendo vários ladrões de tempo me dominarem, sabe? Mas hoje aconteceu, sim, um fato delicado, mas positivo, que me faz pensar exatamente no agora. O prazer do agora, o agora. Parece papo de louco, né, gente? Mas não é não. Neste momento, eu não estou com nenhuma guerra comigo. Não estou. Nesse momento, eu estou entregue para esse vídeo. Nesse momento, eu estou aqui amando fazer isso. Que é estar na frente de câmera, que é estar na frente das luzes e falar o que eu sei, o que eu vivo de experiência, o que eu tenho de experiência. E eu estou aqui. Eu não estou pensando em qualquer outra coisa. Mas, agora, pensando em outras coisas, trazendo para cá, para o meu agora, o que eu noto é que as guerras que nós travamos, na grande maioria das vezes, são com coisas que sequer aconteceram. Ou são com coisas que nem nos pertencem. Ou são com coisas que sequer nós teremos, mas nós travamos batalhas para isso. E quando a gente entra nessa batalha, a gente sacrifica relacionamento com marido, com esposa, com filhos, com pais, com amigos, no trabalho, com uma pessoa da rua que te presta um serviço. A guerra que você tem e que ninguém sabe, ela é uma guerra sua. Como falei no começo do vídeo, pode ser uma doença, pode ser um vício, pode ser um comportamento com algo, pode ser um relacionamento, pode ser um sentimento. Essa guerra ela é sua, ela não é minha. Mas quem sabe, falando aqui, eu posso te ajudar. Porque se tem um remédio que funciona, mas requer treino, porque no primeiro momento a gente não tem consciência para absorver, entender, de fato interiorizar isso, é viver o agora. Viver o agora talvez seja o principal remédio para a guerra, para o relacionamento casal, relacionamento filhos, com o trabalho, com o esporte, com o mundo dos recordes, com o mundo dos negócios, com o mundo da segurança, o mundo da saúde, não importa aonde, como, o mundo do lazer, a espiritualidade, o agora. Nós estamos tão fantasiados dentro desse brinquedinho aqui, dessa caixinha. Ah, mas você tá também, eu tô também. Sim, com um olhar muito mais clínico. Não usando mais como usava antes, dando limites para ele, porque ele não permite que a gente viva o agora. Ele quer o imediatismo do futuro. Ele quer que você preveja situações, ele quer que você fique ansioso para ver um vídeo, para ver um filme,
para ver a continuidade de uma série, para ver uma notícia, porque está tudo muito fácil. Antigamente, para você saber o que ia acontecer no dia seguinte, você tinha que pegar um ônibus, um carro, pegar um trânsito enorme, chegar à noite e assistir o Jornal Nacional, assistir o Jornal da Noite, porque a gente não tinha essa facilidade. Ou você comprava um jornal no dia seguinte, né, para saber as notícias mais urgentes. E aí rolava o boca a boca e assim ia. Hoje não. Hoje essa caixinha mágica aqui, ó, ela comanda as nossas vidas. Ela dita regras, tendências, moda, estilo, conversas, diálogos. Ela dita vocabulários, ela dita idiomas, ela dita culturas e ela controla o tempo. E quando eu falo que eu desejo que você vença, o que a guerra que você enfrenta e que ninguém sabe, isso aqui contribuiu muito. E contribui diariamente para isso. O tempo é uma preciosidade que poucos têm noção, mas só se dão conta quando dão em momentos de perda. Eu perdi minha tia na sexta-feira e a notícia já era uma notícia que a gente sabia, mas sempre choca, né? Poderia acontecer notícia, sim. Já, entre aspas, o médico já tinha falado que poderia acontecer 2 meses atrás, em março, né? E ainda prorrogou mais 2 meses. Mas quando você vê o corpo lá, né? E me passou um filme de quando eu era pequeno, com tudo que a minha tia fazia para mim, minhas férias lá. Eu me segurei muito ali, porque eu vivenciei um passado ali. Num corpo paralisado ali, inerte, um corpo sem vida. Ali estava a lembrança de toda uma juventude, de toda uma infância que eu convivi com aquela tia, nos momentos da casa dela, com meu tio, com os meus primos, no condomínio que ela morava. Como foram com os outros tios. E ela travou uma guerra com a doença dela, né? Diabetes muito elevada, teve AVC. Essa era a guerra dela nesse final de vida. Minha prima, com a guerra dela em cuidar, né? Em ter que trabalhar, ter que dar atenção para filho, ter o momento dela, dar atenção para a mãe, administrar as contas, respirar. E assim cada um. Aí você olha lá o Cristiano Ronaldo. Ah, que guerra interna o Cristiano Ronaldo tem. Vocês acham mesmo que ele não tem uma guerra interna? Você acha que o Messi não tem uma guerra interna? Que o Silvio Santos não tinha uma guerra interna? Você acha que a Virgínia aí, que está no SBT lá, toda famosona lá, não tem uma guerra interna? Você acha que o Pablo Marçal não tem uma guerra interna? Todos nós temos nossas inquietações, todos nós. E elas são válidas para a gente. As pessoas podem até compadecer, elas podem até se solidarizarem, mas, ué, esse negocinho tá aparecendo toda hora aqui, hein? Vai pra lá. Olha lá, aparecendo toda hora. Oh, meu Deus. Se aparecer, não vou deixar, hein, galerinha? Ah, apareceu, vou deixar, hein? Vou deixar aqui embaixo. Se ele aparecer, eu vou ficar aqui embaixo. Fica aqui. Vai. Não, vou deixar aqui, ó. Oh, fica me atrapalhando aqui esse negocinho, poxa vida. Olha lá, ele aparece bem ali mesmo. Vamos ver se ele vai mudar pra lá. Vamos ver? Não, ficou. Eu penso e repenso, eu olho, eu revejo, eu escuto, eu reescuto. E a grande verdade é que essas guerras nós criamos. Tirando a guerra, que quando você está acamado, que a gente
A gente pode ter criado ao longo da vida e né, chegou numa enfermidade X, mas existem guerras que a gente não pediu, não compramos, e ela veio. Era para a gente passar por aquilo. Quantas pessoas são comedidas por males, né? Mas, de modo geral, existem guerras que você compra com cunhada, com cunhado, com irmão, com irmã, com pai, com mãe, com vizinho, com vizinha, com cliente, com funcionário, com marido, com mulher, com filhos, vovó, primos. Que não vale a pena. Não vale a pena. Mas é necessário você avaliar o quanto você vai perder dessa guerra. Porque, em muitas vezes, essas guerras são guerras que alguém compra contra você, mas você nem está contra ela. Ou você comprou contra alguém e a outra pessoa nem está nem aí para você. É uma coisa da tua cabeça. A tua cabeça que criou uma situação. Como foi meu caso do exemplo que eu dei no começo do vídeo aqui de hoje. Não que eu tenha criado uma situação, mas eu visualizei aquela situação, estava ali na minha frente. Tenha criado, talvez? Acho que não, mas diante de toda a contestação, eu abaixo minha cabeça e faço uma reflexão de, ok, estou errado. Beleza. Sem ironia, né? Estar errado, tá tudo bem, é digno. Mas a questão é o quanto você permite que isso entre na sua vida. O quanto você permite que isso entre no seu dia a dia. E o quanto você tritura isso, assopra isso, vai para as pessoas que estão do seu lado. Hoje, quase que eu estraguei com o aniversário de um amigo. Pois é, por causa desse assunto. Porque eu estava levando um assunto para frente, onde esse assunto de fato já estava resolvido, mas eu ainda queria falar um pouco, tinha uma percepção ali a mencionar, mas a outra pessoa também já estava no limite, até que um dos dois tinha que pisar para trás. E eu achei que nesse momento era eu. E eu parei, ouvi, consenti, digeri, falei, ok, você está certo, peço desculpas, peço perdão, falei, peço perdão. E a outra pessoa do outro lado foi maravilhosamente maravilhosa. Estimo muito essa pessoa. Mas era aniversário desta pessoa. E ela teve uma paciência de Jó, assim, para me entender e colocar um novo cenário e me puxar a orelha e falar, cara, calma, não é por aí, vamos lá. Então, assim, eu também erro. Eu também tenho as minhas guerras. Então tá tudo bem você falar que você tem a sua. Mas existem guerras que podem ser resolvidas ou você já resolveu. Qual é aquela frase? Se né, o que está remediado, né, o que não está remediado, remediado está. Por que não está remediado? Se você não resolveu, já está resolvido. Porque não resolveu, está resolvido. Ou seja, não vai resolver. Não vai dar andamento. Está resolvido. No meu caso, eu ainda sinto que ali lavando a louça eu estava falando com Deus e eu senti assim que Deus estava falando comigo. Eu poderia ter feito uma tragédia. Não uma tragédia cinematográfica, não. Eu poderia ter acabado com algo para mim. Eu tanto plantei. Mas ainda deu tempo, dentro dessa minha guerra interna, para esse assunto. Eu tenho uma guerra comigo dos meus flancos aqui, dos meus laterais, né? Porque eu emagreci muito, então ficou umas pelanquinhas aqui do lado, aqui, né? Aqui, assim, aqui do lado, aqui perto da barriga, aquela pochete, né? São minhas guerras físicas, né? Eu tenho minhas guerras psicológicas, eu tenho minhas guerras sentimentais. Confesso que muito mais amenizadas pela experiência que eu fui adquirindo e concretizando no meu mindset, né? Aprendendo com outras pessoas que fazem coisas piores do que eu, aí você fala, não, eu não quero, deixa eu arrumar aqui minha câmera, eu não quero isso para mim, né? Eu não quero isso para mim. Logo, tipo uma corzinha aqui para ficar legal. Vou pôr uma corzinha aqui. Cadê meu controle? Cadê meu controle? Tá aqui. Deixa eu pôr uma corzinha para ficar bonito. Aí, ó.
tudo bacana, tudo brilhando aí. É isso aí? Tá tudo aí. E deixa eu pôr na cor vermelha. Deixa eu pôr aqui. Vai trocando aí de cor. Então, eu passei a colorir a minha vida, sabe? Eu passei a colorir minha vida. Verdade, passei a colorir minha vida. Eu passei a entender que mesmo no meu processo de lidar com as minhas guerras internas, eu aprendi a tentar olhar para a guerra do outro. E pode ser que alguém... Eu não vou agradar, como eu ouvi hoje, eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem, cara. Essa é a grande verdade. Mas a gente fica naquela ansiedade, puxa, a pessoa não tá gostando de mim, a pessoa não tá gostando do que eu fiz, do que eu falei. Tá tudo bem. Acontece. E aí é uma coisa chamada maturidade. Que não é fácil. É maduro, é maduro. Maduro até página 2. Tem coisas que a gente não é maduro. Não é. Mas eu entendo que a guerra interna que a gente enfrenta e ninguém sabe, essa guerra é uma guerra que ela faz a sua mente entrar em conflito com o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Dentro do tema que você está vivenciando. Uma traição, uma sabotagem no emprego. Parece que... sabotagem? Opa! Uma traição no relacionamento. Uma maldade numa negociação. Uma inverdade na amizade. Desculpe. Uma inverdade na amizade. Enfim. Várias situações. Às vezes você admira tanto aquela pessoa passa por tantas turbulências que você se decepcionaria. Mas eu entendi que somente o agora é possível acabar com essa guerra. Pelo menos minimizar. Agora. Como eu tô aqui, eu não tô pensando se a minha esposa tá vindo de carro com as crianças. Eu tô aqui nesse momento entregue 100% em falar com você. Tô aqui prestando atenção em tudo que eu bolei para fazer esse vídeo. Então não tem nenhuma guerra me martelando. Mas o que eu expus aqui hoje era uma guerra que me consumiu de ontem para hoje, num nível muito menor do que antigamente eu deixava, porque eu ficava maluco. Tratei até que muito bem. Tive um momento de desabafo e aí acalmei. Tive um momento de desabafo e acalmei. Essa é a verdade. Então, na minha mente, na minha cabeça, eu entendo que o agora é a grande ferramenta para você sanar a sua guerra. Se você não conseguir sanar a sua guerra, dar fim, dar paz na sua guerra, minimizar ou gradativamente deixar a guerra mais enfraquecida. Porque tudo e qualquer coisa que a gente enfrenta nesse mundo, quantas pessoas sábias passam por enfermidades que você fala, eu não suportaria isso, e as pessoas estão ali firme e forte. O ser humano, ele é inacreditavelmente incrível. Porque o ser humano, ele é incrível mesmo, ele é formidável. O ser humano tem capacidades de limites incríveis. No esporte, na política, no amor, no lazer, na ciência, na espiritualidade, nos negócios. O ser humano é incrível. E nós somos tão incríveis que isso de alguma maneira nos afeta. Há uma coisinha chamada ego, ou uma coisinha chamada
zelo, há uma coisinha chamada gratidão, humildade, sabedoria. E essas guerras internas que nós estão dentro desse cenário. Mas eu reafirmo, é a terceira vez que eu vou falar, a sua guerra interna ela pode ser sanada com o agora. Futuro, ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Agora, a vida real é você contemplar e viver o presente dentro do que está ao seu alcance. Como os estoicos falavam antigamente. Né? Controle o que você pode controlar. Aquilo que você não pode controlar, tá tudo bem. Você não consegue controlar o seu marido? Toma uma decisão. Fica, ou vai embora, ou pede para ele sair. Não consegue controlar a sua mulher? Fica, vai embora, pede para sair, saia. Eu entendo que é toda uma questão de decisão, mas no agora. A decisão do agora, ela acaba com inimizade, ela gera negócio, ela desfaz o negócio, ela gera sono, ela gera não dormir, ficar cansado, ela gera monstros, ela gera soluções, ela gera salvadores, heróis, ela gera o que você quiser. O agora, para quem é consciente do agora, para quem é consciente do agora, para quem vive de fato, é uma grande ferramenta de ajuda, é um grande amigo, é um grande aliado. Mas quando no agora você vive o passado e o futuro, e aí você acaba só existindo nessa terra, deixando de usufruir de momentos primordiais, essenciais, aí você tem um grande inimigo. E esse inimigo é você mesmo. Tudo, eu acredito que de uns 10 anos para cá, vem muito de encontro desse carinha aqui, ó. Que é tão rápido mexer o dedinho aqui assim, ó, que você quer. E isso você transporta para as outras partes da sua vida, como se fosse a mesma agilidade. Ou quando você está jogando lá, dá o game over e você quer recomeçar. Não é assim. Não é assim para a espiritualidade, não é assim para o exercício físico, para a alimentação, não é assim para emagrecer, não é assim para a vida financeira. Não é. Aquilo que começou, você vai terminar. Ruim ou não. Sendo positivo ou negativo, você começou, você vai terminar. E muitas coisas têm ciclos, tem tempos, tem momentos que tem longevidade e você vai ter que arcar com isso. Quantas coisas ruins você pode estar vivenciando nesse momento de coisas que você plantou lá atrás, que você nem se lembra até no relacionamento, sim, que você deu lá atrás que te compromete hoje, não que você deu lá atrás que te compromete hoje. O lado positivo, sim, que você deu que mudou sua vida, não que você deu que mudou sua vida, transformou sua vida. Tem de tudo. E isso são as guerras das pessoas. Às vezes você olha aquela pessoa, nossa, como pode essa pessoa estar ser infeliz? Nossa, ela tem de tudo, ainda reclama, né? Ela tem os limites dela, que aquilo que você vê na grama dela é o que você não tem. Aquilo que ela tem, talvez ela não dê valor. Ela enfrenta uma guerra daquilo que ela não tem. Eu estava vendo uma mensagem essa semana daquele ator, Adam Sandler, não vou lembrar o nome dele. É um ator bem, ele faz aquele filme da moça que esquece, eu esqueci o nome daquele rapaz. Ele faz o filme. Deixa eu tentar achar aqui, gente. Vai, me dá esse espacinho, vai. Deixa eu ver aqui. Ator que faz o filme como se fosse. Deixa eu ver aqui. Tem gente que está me ouvindo aí já está matando qual que é o filme, né? Qual que é o ator, né?
Vamos ver que o sinal aqui não tá legal. Vamos lá, meu amigo. Bom, já vai aparecer. Vamos deixar aí que o sinal aqui tá ruim. Mas ele fala exatamente sobre isso. Que quando você atinge um nível financeiro, você quer mais, porque é aquilo que você ainda não tem, que você não vivenciou. Então você quer o novo, e o novo está dentro daquilo que você não vivenciou. Só que quando a pessoa é mais humilde, ela não entende isso. Só que ela se esquece que ela é mais humilde perante ao artista, ao jogador de futebol, e às vezes ela é uma grande abastada, uma grande herdeira de um império, de alguém que está numa cama, que não vai mais levantar, ou que tem dias de vida aí. O nome do autor é o Adam Sandler, ele mesmo. O Rob Schneider, que é um grande amigo dele, o Adam, ele toda semana ele pergunta como que o amigo dele, toda sexta-feira, toda segunda, ele pergunta como que o Rob Schneider está. Ele faz isso há mais de 30 anos com esse amigo. Olha que legal, né? Então, só um casinho para ilustrar. Mas aonde eu quero chegar? Você olha, o cara, o político lá roubou milhões. Por que ele quer tanto? Porque dentro do mundo que ele vive, ele quer mais. Eu estou justificando? Não, não estou justificando. Estou dizendo que ele quer roubar mais, porque só aquilo, não, ele quer outras coisas. E tudo vai acabar na hora que a vida acabar. Não tem por onde levar tudo isso. Eu sei que é um papo meio louco, meio. Não sei, talvez você está mexendo louco aí, louca. Mas para e pensa, gente. O porquê das coisas. Mas é tudo pelo o agora que você não está presente nele. É o agora que você apenas existe. Logo, as suas guerras, que ninguém sabe, elas estão lá no passado, na sua depressão, e estão na ansiedade do seu futuro. Porque você não vive o presente de verdade. Você simplesmente aperta o botão, acorda e faz toda a rotina do que você tem que fazer todo dia. E as pessoas que de fato têm o controle da vida na mão, essas sobressaem. E são chamadas de loucas. Essas sobressaem financeiramente, amorosamente, mas elas estão de fato no controle da própria vida. Elas estão gerindo a vida delas. Pare e pensa nisso. Eu, de fato, desejo que você vença essa guerra que você enfrenta aí dentro de você e que ninguém vê, que você não conta pra ninguém, que ninguém sabe. Porque é muito fácil você olhar pro Celso Portiolli e falar, nossa, o cara ganhou bem, é dono de emissora de televisão, é dono de rádio, o cara é mó ricão, o cara não sei o quê. Você não tem a menor noção do que você está falando, você não sabe o que esse cara pode estar passando. Então, eu simplesmente acho que essa frase é a frase que eu vou finalizar esse vídeo. Eu desejo que você vença a guerra que você enfrenta e não conta a ninguém. Para você vencer essa guerra, só tem uma maneira. É você viver o agora. Porque você vai determinar o que você quer e o que você não quer para sua vida. É o agora. Um beijo, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, não existe decisão certa, não existe decisão errada, existe decisão tomada. Pensa nisso, que tudo começa a fazer sentido. Valeu, beijo, até mais, tchau, tchau. Pensa nisso, que tudo começa a fazer sentido.
se não te traz paz, lucro, amor e está dentro do seu propósito, ou melhor, não está dentro do seu propósito, então não coloca energia, não coloca atenção, não coloca dedicação, porque não vale a pena. Não faça por dó, não faça por nenhum sentimento de pena. Faça se você tiver certeza que isso de fato será importante na sua vida, em primeiro lugar. E em segundo, se vai fazer de fato a diferença na vida do outro. Essa é a lição dessa terça-feira. Memoriza. Se não te traz paz, lucro, amor, carinho e o agora, então não deseja. Memoriza. Se não te traz lucro, paz, carinho, amor, coisas boas e positivas, então não coloca atenção, não coloca energia, não gaste o seu amor, não gaste o seu carinho, porque não valerá a pena. E o pior, se não está dentro do propósito da sua vida, então aí você tem a certeza convicta de que não é para você e que você não tem que estar com esta pessoa, neste emprego, com esta amizade, neste lugar, com este pensamento. Isso se chama ser dono, dona da própria vida, do próprio destino. Memorizou? Agora você aplica.